Oi, oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui então hoje para mais uma aula comigo, professora Angélica Tomiello. Eu sou professora de língua portuguesa aqui em Paranavaí. Eu trabalho na Escola Municipal Santos Dumont, tenho 2/4 anos lá. E hoje nós vamos falar de um gênero textual bem polêmico, viu? Bem polêmico, bem mais do que a nossa carta. A gente não vai falar de qualquer carta hoje, eu não tô falando de carta de mandar para amigo, não. Eu estou falando hoje de uma carta de reclamação. Ai, mas como tem gente que reclama nessa internet, meu Deus do céu, não aguento mais gente reclamando na internet, meu Deus do céu. Pois é, só que será que em todos os lugares a gente pode sair reclamando na internet? Não. Nós temos jeitos de reclamar que são mais educados. E quando eu estou falando de reclamação, não é sair brigando, gritando. Quando a gente vai fazer uma carta de reclamação, que é o que nós vamos estudar hoje, nós precisamos explicar o porquê que nós estamos reclamando. Ah, eu estou reclamando, por exemplo, está entrando água na minha casa toda vez que chove. Com quem que eu tenho que reclamar? Provavelmente com a Sanepar, com a prefeitura. E eu posso chegar lá brigando com todo mundo, igual esse senhor aqui do café. Adoro café, mas... Chegamos aqui, era umas 11h30, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. Não, já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Não dá pra chegar lá, quero café, isso aqui é uma porcaria. Não dá, porque não é uma reclamação de fato, tá? Para que uma reclamação ela seja ouvida por quem pode resolver, nós precisamos fazer uma carta de reclamação, tá? Essa carta de reclamação, ela segue o mesmo jeitinho da carta que a gente conversou até agora. Só que o corpo do texto, ele precisa vir recheado de argumentos, dos motivos da minha reclamação, quando começou o meu problema com a água, quem que pode resolver, até quando eu gostaria que fosse resolvido. Tudo isso precisa entrar no corpo do texto. E eu preciso usar educação igualzinho numa carta ou numa conversa com outras pessoas. Tudo bem? Para que a gente possa entender, nós vamos ver alguns exemplos aqui comigo na tela. E aí a gente vai marcar as partes que nós vimos que tem em qualquer carta, tá? E aí nós vamos ver um pouquinho dos argumentos que nós temos em uma carta de reclamação. Olha só, nós vamos começar com uma carta de reclamação bem simplesinha, tudo bem? Essa carta de reclamação, ela foi feita por crianças, tá? Uma produção coletiva. E ela é bem simplesinha, olha, tem o cabeçalho bem bonitinho aqui em cima. Ela tem aqui, ó, Prefeitura do Recife, 26 de novembro de 2008. Esse daqui é o nosso cabeçalho, o local e a data, tá? Eles não colocaram uma saudação, faltou aqui. Mas eles já foram direto para o corpo do texto. Olha só, eles são do primeiro aninho, então. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da nossa escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa escola. Esse é o corpo do texto. E aí, ao final, temos um agradecimento, que é a despedida. E aí, as crianças que escreveram colocaram a sua assinatura. Toda essa partezinha aqui do meio é o corpo do texto, tudo bem? Esse pedacinho aqui também. Tudo isso daqui é o corpo do texto, tá bom?
Esse corpo do texto, ele tem os argumentos, olha só. É dever de vocês por causa dos deficientes que têm os mesmos direitos. E eles expõem o problema. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa, tá? Então, por que eu quero que coloque uma rampa? Olha só o meu argumento. Para que os alunos deficientes consigam andar ali, para que os idosos consigam ter acesso também à biblioteca, à sala de vídeo. Esses são os motivos da minha reclamação. Por isso, isso daqui é uma carta de reclamação. Essa, então, é a carta de reclamação mais simples. Nós vamos ver uma carta de reclamação agora um pouquinho maior e depois nós vamos conferir algumas informações se foram cumpridas. Essa carta aqui, ela é mais completa, tá? Porque, olha só, ela tem o cabeçalho, Brasília, 11 de abril de 2018. Tem o local e a data. Temos o remetente, ou seja, quem escreveu. E o destinatário. Eu posso escrever para qualquer pessoa? Não. Eu preciso escrever para a pessoa que vai resolver o meu problema que eu estou reclamando. O assunto, então, para que o pessoal possa averiguar. Ônibus insuficientes para a quantidade de passageiros. Eu já sei, então, qual é o meu problema, tá? O assunto, sobre o que a carta vai falar. E aí eu começo, então, com uma saudação. Olha só que bonitinho, ó. Prezado senhor secretário de transportes. Tudo bem? Essa daqui é a saudação. Sou morador da cidade do Paraná e tenho 2 filhos que estudam na Asa Norte, em Brasília. O maior tem 9 anos e o menor apenas 6. De segunda a sexta-feira, minhas crianças precisam pegar ônibus da empresa Transportana para poder chegar à escola. Porém, as paradas estão sempre lotadas e meus filhos precisam esperar muito para conseguir entrar em um ônibus. Tamanha é a quantidade de pessoas que já se encontram lá dentro quando o veículo chega na parada onde eles aguardam. Então, ó, nesse primeiro parágrafo, o nosso colega aqui, Itálio, ele expôs o problema, tá? As crianças precisam pegar o ônibus de uma empresa, mas ela sempre está lotada quando as crianças precisam pegar esse ônibus. Tudo bem? Continuando, esse Itálio, que é o nosso remetente aqui, ele continua falando, reclamando sobre a situação. A gente consegue perceber que ele está com um sentimento de indignação, de raiva, olha só. O que essa empresa está fazendo com os moradores é uma tremenda covardia e por isso eu posso reclamar. Crianças, idosos e mulheres grávidas precisam se espremer dentro de ônibus que mais parecem uma lata de sardinhas cheia até a tampa. Pagamos os nossos impostos sempre em dia e precisamos ser tratados com dignidade. Olha só o motivo aqui deles ouvirem a reclamação. Meus filhos são muito pequenos e todos os dias precisam se sujeitar a viajar esmagados para poder ter o direito de estudar. É uma situação que ele não quer, olha só, ele está indignado. Peço ao senhor secretário, olha só, ao final da carta de reclamação ele expõe uma solução. Quem que pode resolver esse problema? Ó, peço ao senhor secretário que fiscalize a referida empresa de transportes urbanos e que cobre uma solução permitindo que as pessoas possam ir e voltar da escola e do serviço com segurança e com um mínimo de comodidade. Havemos de concordar que até objetos são melhores transportados do que os passageiros dessa empresa, olha só. Por último, ele se despede. Senhor secretário, sei da seriedade de seu trabalho nessa secretaria e por isso escrevo essa carta com o objetivo de conseguir uma solução para esse grave problema que se repete todos os dias. Olha só com que educação ele terminou a nossa carta aqui. Ciente de vossa compreensão, desde já agradeço pela atenção e disponibilidade em resolver essa questão. Ele foi bem educado ao se despedir, esse aqui é a despedida, e por último ele assina a carta para ter certeza que foi ele que escreveu. Essa aqui então é uma real carta de reclamação. Vamos ver então se ela tem tudo que nós precisávamos ter numa carta de reclamação. Olha aqui então, eu trouxe para vocês alguns critérios para a gente conferir se essa carta tá bem bacana.
O destinatário foi escolhido adequadamente? A pessoa que vai resolver isso aqui, ó, senhor secretário de transportes. Se é um problema com os ônibus, o destinatário, a pessoa que vai receber a carta, foi escolhida direito? O que vocês acham? Eu acho que sim. É ele que vai poder responder e resolver a situação. A pessoa que escreveu aqui, o seu Itálio, ele utilizou partes importantes para iniciar uma carta? Data, local, saudação ao destinatário? Olha só, data e local ele colocou, certo? Destinatário e remetente ele também colocou. O assunto foi bem completinho, então essa daqui também está completa. A forma de se comunicar está adequada ao destinatário? O que é isso? Eu posso conversar, por exemplo, com um juiz, assim como eu converso com meu colega da sala? Igual eu converso com meu pai e minha mãe? Igual eu converso com a minha professora? Não, existe um tratamento mais formal, mais sério, mais bonitinho, escrito lá bem certinho. E tem um mais informal, que é do dia a dia, conversa mais de boa. Esse colega aqui, o Itálio, ele escreveu de um jeito mais formal, certinho, para uma repartição pública que vai resolver o problema? Sim, tá? O problema foi bem explicado? Vocês acham que o problema foi bem explicado pelo Itálio? Olha só, ele falou de todas as paradas que estão lotadas, ele falou de como as pessoas viajam. Eu acredito que deu para entender bem a situação, certo? O que vocês acham? Os argumentos utilizados foram suficientes? Foi suficiente para a gente entender que é um problemão esse ônibus lotado? Eu acho que sim. O que vocês acham? Ele fez uma solicitação que podem solucionar o problema? Ele deu algumas sugestões? Sim, olha só. Aqui para fiscalizar a empresa, cobrar uma solução. Então, ele deu soluções também. E ele utilizou as partes importantes para finalizar, ó, despedida e assinatura? Sim, ó, a gente até marcou aqui. Então, a carta do Itálio está perfeitinha como uma carta de reclamação. Mas, professora, e como que eu vou saber onde eu mando essa reclamação? Tudo bem, aprendi a fazer a carta, mas e agora? Nós vimos ali que nós precisamos escolher bem os remetentes, que somos nós, não vai colocar qualquer pessoa para escrever, mas tanto quanto os remetentes, eu preciso escolher muito bem o destinatário, porque eu preciso escolher uma pessoa que vai resolver o meu problema. Hoje em dia, nós temos empresas como o site Reclame Aqui. No site Reclame Aqui, as pessoas podem escrever cartas de reclamação para vários serviços. E serviços, inclusive, que nós temos na internet, olha só. Da NET, da Claro, Mercado Livre, Netshoes, Rappi, Magazine Luiza. Todas essas empresas, elas podem ter cartas de reclamação aqui de consumidores que não tiveram os seus serviços satisfeitos, tá? Esse é um site que tem na internet, mas é o site que vai resolver? Não. O Reclame Aqui, ele expõe a empresa que não cumpriu com o seu serviço corretamente, a sua entrega corretamente, a sua venda. E como ela fica exposta, isso faz com que as pessoas queiram comprar cada vez menos nela. Olha só essas carinhas aqui, olha só. As piores empresas são não recomendadas, olha só. As outras empresas que mais resolveram. Então, as empresas estão sempre de olho, ó, para resolver os problemas dos clientes ou não. E isso vai criando uma qualidade maior para a empresa, uma procura maior. Ai, mas e se for um lugar que eu não sei mexer no Reclame Aqui? Existe um órgão do governo que se chama Procon. E o que o Procon faz? O Procon, ele recebe cartas de reclamação porque ele protege e defende o consumidor. As pessoas que fazem o consumo de produtos, quando prestam algum serviço que não é bacana, olha aqui, ó. Faça aqui a sua reclamação.
Se eu clicar aqui, ó, eu tenho um formulário para escrever. No meu formulário, eu tenho o remetente destinatário, olha só, fornecedor, o endereço do consumidor. O consumidor vai ser o remetente, é quem vai escrever a reclamação nesse caso. O fornecedor é quem vai receber a reclamação, é o destinatário, tá? Relato detalhado do que ocorreu. Olha só nossa carta aqui de um jeitinho diferente, tá? Então, nós temos esses meios aqui hoje em dia para poder fazer a nossa reclamação. Se não tiver nenhum aqui na internet, nós podemos entrar no site da prefeitura ou do estado onde tem essa empresa que presta o serviço que eu tive um problema, igual a gente viu lá dos nossos ônibus ali do Itálio. Nós podemos, então, entrar no site das prefeituras. Aqui eu entrei no site da Prefeitura de Paranavaí para vocês verem, ó. E entrar aqui, ó, secretarias. Nós temos Secretaria de Administração, de Agricultura, Assistência Social, Comunicação. Tem um monte de secretaria. Ou seja, cada uma delas cuida de uma coisa. Ah, eu tenho um problema que eu não estou encontrando vaga na creche. Para quem que eu vou enviar minha reclamação? É para a Secretaria de Meio Ambiente? Não. Quem que vai ver melhor e poder resolver a minha reclamação dentro dessas secretarias aqui, ó? A de Educação. Se eu tenho um problema que envolve o pagamento do IPTU, quem que pode resolver melhor para mim aqui dentre essas secretarias, ó? Secretaria de Fazenda, não é que ela tem uma fazenda para criar boizinho, não. É onde a gente tem o controle do dinheiro que tem no município junto com a Secretaria de Administração. Então, uma das duas pode resolver o meu problema de IPTU. Ah, tô com um problema com a dengue, olha só a dengue aqui. Quem que melhor pode resolver o meu problema? A Secretaria de Saúde. Então, cada carta de reclamação, ela precisa ter um destinatário muito bem escolhido e tem que ter argumentos bons. Tudo bem? E aí? Gostaram de saber uma forma mais bacana da gente reclamar em vez de sair digitando tudo na internet? Esse é um jeito que a gente tem de realmente alcançar um resultado com a nossa reclamação, tá? A internet é um meio muito bacana, mas nós temos que saber como nos expressar, tá? Tenho que ter argumentos, eu tenho que falar os motivos, eu tenho que me direcionar às pessoas certas, eu tenho que ser bem educado, tá? Qual é a minha tarefa para vocês? Vocês sabem que todo final de vídeo nosso a gente tem uma tarefa, né? Qual é a tarefa de hoje? Vocês lembram do vídeo do senhorzinho do café? Pois é. O que aconteceu com aquele senhor? Ele estava em um posto de saúde, a consulta estava demorando demais e não tinha nem um café, uma bolachinha para eles comerem lá. E ele, numa entrevista do pessoal da televisão, ele fez uma entrada ali e fez uma reclamação. Mas será que ele fez a reclamação no lugar certo? Eu acho que não. Vamos ajudar ele a fazer a nossa reclamação do jeitinho certo? Vocês vão dar um nome para esse senhor, como se fossem vocês escrevendo. E aqui nos comentários eu quero ver vocês tentando escrever uma carta de reclamação para a situação desse senhor. Olha só. A cidade e o local e a data, eu posso inventar, já que a gente está brincando de produzir. A saudação, eu posso ser bem educada e aqui eu preciso escolher muito bem quem vai ser o destinatário. Quem que pode resolver um problema em um postinho de saúde? Só que é um problema de cafezinho. Será que é o pessoal da saúde? Vamos pensar bem, hein? Quero ver o que vocês vão colocar. Depois eu tenho que dizer quais os argumentos. Ah, por que eu tô pedindo cafezinho? Porque as pessoas chegam cedo, elas vêm sem alimentação, sem nada para comer, chegam ali, precisam esperar muito para consulta e não tem nenhum cafezinho para ajudar elas. Isso tudo pode entrar como argumento, tá? Para finalizar, eu tenho que ser bem educado para que a pessoa que vai receber, o meu destinatário, a pessoa que vai receber a carta, ela precisa levar a sério o meu pedido com educação. Então, eu preciso me despedir de um jeito bem bacana
E por último, vocês vão assinar como se vocês fossem o senhorzinho do café. Tudo bem? Espero que vocês participem. Vamos treinar bastante, aproveitar e digitar um pouquinho. Tudo bem? Obrigada por participarem de mais uma aula comigo aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!